Há versículos na Bíblia que não precisam de muitas palavras para tocar profundamente o coração. Salmos 37:5 é um deles. Quando a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, ela não está fazendo um convite superficial, está chamando você para uma decisão espiritual profunda. Entregar o caminho não é apenas falar com Deus quando tudo dá errado. É reconhecer que mesmo quando achamos que sabemos para onde estamos indo, só o Senhor enxerga o caminho completo. Nós vemos o agora. Deus vê o antes, o durante e o depois. Muitas pessoas vivem cansadas porque tentam carregar sozinhas decisões que nunca foram feitas para serem carregadas sem Deus. Preocupações, medos, escolhas difíceis, pressões da vida, tudo isso pesa quando fica apenas sobre nossos ombros. E é exatamente por isso que este versículo começa com a palavra entrega. Entregar é soltar, é parar de lutar sozinho. É dizer com sinceridade, Senhor, eu não consigo controlar tudo, eu preciso de Ti. Quando você entrega o seu caminho a Deus, você reconhece que Ele é Senhor, não apenas das suas bênçãos, mas também das suas decisões, dos seus sonhos e até das suas dores. Talvez hoje você esteja em uma encruzilhada da vida, sem saber qual direção seguir. Este versículo nasce exatamente para momentos assim. Deus não pede que você entenda tudo, Ele pede que você confie. Antes de falar sobre confiança, precisamos encarar uma verdade que muitas pessoas evitam: o cansaço que nasce da tentativa de controlar tudo. Quantas vezes você já disse, eu resolvo, eu dou um jeito, eu aguento? Essas frases parecem fortes, mas muitas vezes escondem um coração exausto. Quando o salmista escreve, entrega o teu caminho ao Senhor, ele está falando com pessoas reais, que também enfrentavam incertezas, injustiças e medo do futuro. A diferença é que ele entendeu algo que muitos de nós demoramos a aprender. Tentar controlar o caminho não traz paz, traz ansiedade. Controlar é querer saber o resultado antes do processo. É exigir garantias antes de confiar. Mas Deus não trabalha assim. Ele nos convida a caminhar pela fé, não pela certeza humana. E isso assusta, porque exige humildade. Exige admitir que não temos todas as respostas. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece fora do lugar. Planos que não deram certo, portas que se fecharam, pessoas que foram embora. E no meio disso tudo, você tenta segurar as rédeas da vida com força, achando que se soltar, tudo vai desmoronar. Mas a palavra nos ensina o contrário. É quando soltamos que Deus sustenta. Entregar o caminho é reconhecer que Deus não é apenas um ajudador de emergência, mas um pai que deseja guiar cada passo. Ele não chega atrasado. Ele não erra a rota. Mesmo quando o caminho parece confuso, ele continua no controle. Existe um grande equívoco que precisa ser quebrado. Muitas pessoas acham que entregar o caminho ao Senhor é desistir dos sonhos, parar de lutar ou aceitar qualquer coisa. Mas a entrega bíblica não é abandono, é confiança ativa. Quando você entrega o seu caminho a Deus, você não está dizendo, eu não vou fazer nada. Você está dizendo, eu vou caminhar, mas não sozinho. A diferença é profunda. Entregar é continuar andando, mas agora guiado pela voz de Deus e não apenas pela pressa do coração. Deus nunca pediu que você anulasse seus sonhos. Pelo contrário, Ele é o maior interessado em cumprir aquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. O problema é quando tentamos realizar tudo no nosso tempo, do nosso jeito, ignorando a direção do Senhor. Isso gera frustração, porque nem todo atalho leva ao destino certo. Talvez você esteja vivendo um conflito interno. Você ora, mas ainda sente medo. Você acredita, mas ainda sente insegurança. E tudo bem. A fé não elimina o medo instantaneamente, mas ela nos ensina a não sermos governados por ele.
Entregar o caminho é um processo diário, não um evento único. Todos os dias precisamos decidir novamente: hoje eu confio em Deus. E essa decisão muda a forma como reagimos aos problemas, às pessoas e até às dificuldades inesperadas. Este versículo prepara o terreno do coração para o que vem a seguir. Primeiro, Deus nos chama a entregar. Depois, Ele nos ensina a confiar. E por fim, Ele revela o que Ele é capaz de fazer. Se você decide hoje entregar seus planos a Deus, escreva: eu entrego e confio. Confia nele quando a fé é colocada à prova. Depois de nos chamar à entrega, o versículo avança para um ponto ainda mais profundo: confia nele. Confiar não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele se importa, que Ele vê e que Ele age, mesmo quando tudo parece em silêncio. A confiança em Deus quase sempre é testada nos momentos em que não temos respostas. Quando oramos e não vemos mudanças imediatas. Quando fazemos o certo e ainda assim enfrentamos dificuldades. É nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Confiar em Deus significa descansar mesmo sem entender. Significa continuar obedecendo mesmo quando o caminho parece incerto. É olhar para o céu com o coração apertado e dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas eu confio em Ti. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas vivem presas à ansiedade. Vivem tentando prever o amanhã, controlar pessoas, situações e resultados. A confiança verdadeira libera o coração do medo constante do futuro. Não porque tudo vai ser fácil, mas porque sabemos quem está no controle. Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. E isso muda tudo. Quando confiamos, o peso diminui. A angústia perde força. O coração encontra descanso. Um dos maiores conflitos da vida espiritual é a luta entre fé e controle. Enquanto a fé nos chama para confiar, o controle nos puxa para o medo. E muitas vezes, sem perceber, queremos confiar em Deus, mas apenas se Ele fizer tudo do nosso jeito. Confiar no Senhor significa abrir mão da necessidade de controlar o tempo, o processo e o resultado. Significa aceitar que Deus pode agir de formas diferentes daquilo que imaginamos. Isso exige maturidade espiritual, porque o coração humano gosta de previsibilidade. Quantas vezes você já pediu um sinal claro, uma resposta imediata, uma garantia visível? Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes responde com silêncio, porque o silêncio também ensina. Ele ensina a depender, a esperar, a amadurecer. A Bíblia está cheia de pessoas que confiaram sem ver. Abraão saiu sem saber para onde ia. José continuou fiel, mesmo injustiçado. Davi esperou anos para viver a promessa. Nenhum deles teve controle da situação, mas todos tiveram algo em comum: confiança em Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um tempo em que nada parece acontecer. Mas confiar é continuar firme mesmo quando o cenário não muda. É entender que Deus trabalha no invisível antes de agir no visível. Existem momentos em que confiar em Deus parece fácil, quando tudo vai bem, quando as portas estão abertas, quando as respostas chegam rápido. Mas existem outros momentos em que confiar dói. Dói porque o coração está ferido, cansado e decepcionado. Talvez você esteja em um desses momentos agora. Você já orou, já chorou, já esperou, e mesmo assim a situação continua a mesma. Nesses momentos, a confiança não é um sentimento, é uma escolha. Você não confia porque sente vontade, você confia porque decide crer no caráter de Deus. Confiar é lembrar quem Deus é, mesmo quando a realidade tenta dizer o contrário. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo bom. Mesmo quando você não entende os caminhos, Deus não deixou de ser Deus. O salmista não escreveu esse versículo em um momento perfeito da vida.
Ele escreveu em meio a desafios, olhando para injustiças e para pessoas que prosperavam sem temor a Deus. Ainda assim ele declara: confia nele. Isso nos ensina que a confiança verdadeira não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus está conduzindo tudo para um propósito maior. Existe algo poderoso que muitas pessoas não percebem. Enquanto você confia, Deus trabalha. Mesmo quando você não vê movimentos, mesmo quando tudo parece parado, o céu não está em silêncio. A confiança em Deus não acelera o tempo, mas fortalece o coração durante o processo. Quando você confia, Deus vai alinhando pessoas, situações e oportunidades. Ele remove o que não serve mais e prepara aquilo que você ainda não consegue enxergar. Muitas vezes, o atraso que você sente é, na verdade, proteção. Aquela porta que não se abriu evitou uma dor maior. Aquela resposta que não chegou ainda está sendo preparada com cuidado. Deus nunca age com pressa, mas sempre com propósito. Confiar é descansar sabendo que Deus não está improvisando com a sua vida. Ele não age por tentativa e erro. Cada passo que Ele permite tem um motivo, mesmo quando esse motivo só será entendido mais à frente. Aqui, o versículo começa a ganhar ainda mais força. Primeiro, entregamos o caminho. Depois, aprendemos a confiar. Agora, estamos prontos para compreender a promessa final, e Ele tudo fará. Se você crê que Deus está trabalhando, mesmo sem ver, escreva: Deus está agindo, e Ele tudo fará, a promessa que sustenta. Quando o versículo chega à frase, e Ele tudo fará, ele não está dizendo que Deus fará tudo do nosso jeito, mas que Ele fará tudo o que for necessário para cumprir o propósito dele em nossa vida. Essa promessa não é mágica, é espiritual. Ela não elimina processos, mas garante presença, cuidado e direção em cada etapa. Deus não terceiriza o cuidado com os seus filhos. Quando você entrega e confia, Ele assume a condução. Muitas pessoas desistem exatamente antes de ver o agir de Deus, porque se cansam de esperar. Mas o salmista nos lembra que quem faz é o Senhor. A nossa parte é entregar e confiar. A parte mais difícil, agir no invisível, pertence a Deus. Ele tudo fará, significa que Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai fechar caminhos que não levam à vida. Vai restaurar o que foi quebrado e fortalecer aquilo que parecia frágil. Essa promessa não falha porque ela não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Quando Deus age, o coração descansa. Há um momento na caminhada com Deus em que o coração aprende a descansar. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a confiança se tornou mais forte que o medo. É isso que acontece quando entendemos de verdade a promessa. Ele tudo fará. Quando Deus começa a agir, nem sempre o barulho é grande. Às vezes, Ele age em silêncio, mudando atitudes, curando emoções, fortalecendo o interior. E essas mudanças internas são tão importantes quanto os milagres visíveis. Você pode não ver tudo resolvido hoje, mas se você entregou e confiou, Deus já está trabalhando. Ele está alinhando o que estava fora do lugar. Está preparando você para receber aquilo que pediu ou até algo maior do que imaginou. O descanso que vem de Deus não é passividade, é paz. É continuar vivendo, lutando e acreditando, mas sem o peso da ansiedade constante. É saber que o amanhã não depende apenas de você. Esse versículo nos ensina que a vida não precisa ser carregada sozinha. Deus se oferece como guia, sustento e resposta. Salmos 37:5. Não é apenas um versículo para ser lido, é um convite para ser vivido todos os dias. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é uma verdade que precisa ser renovada diariamente no coração. Todos os dias surgirão novas preocupações, novos desafios e decisões difíceis.
E em cada um deles, você terá a oportunidade de escolher carregar tudo sozinho ou entregar novamente ao Senhor. A entrega não acontece uma única vez. Ela se renova a cada manhã. Confiar em Deus não significa que você nunca vai se sentir fraco. Significa que mesmo na fraqueza, você sabe onde buscar força. Significa que mesmo sem entender o caminho, você continua andando, porque sabe quem está guiando seus passos. Este versículo encerra com uma promessa, mas começa com uma decisão. Deus sempre cumpre a parte dele. A pergunta é: você está disposto a entregar e confiar? Que esta palavra não termine apenas neste vídeo, mas continue ecoando no seu coração, trazendo paz, direção e esperança. Deus cuida do caminho de quem confia nele. Se esta mensagem falou com você, escreva amém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé todos os dias. Deus abençoe você que está assistindo e até o próximo vídeo.